Na última vez que eu ministrei aqui, no domingo, eu falei sobre a possibilidade de vivermos, né, um relacionamento profundo com Deus. Essa foi, né, o resumo da nossa mensagem e podemos dizer o ponto central dela, a possibilidade de vivermos um relacionamento profundo com Deus. E de lá para cá o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração e é o nosso tema também, né, que nós temos trabalhado aqui nas reuniões de terça, nas reuniões de domingo, temos trabalhado também nas células, que é sobre relacionamento com Deus. Quantos aí têm sido abençoados por essa ministração, gente? Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos resultados do relacionamento, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre intimidade, tá? Então este vai ser o tema da minha palavra hoje. Aquilo que eu quero transmitir a vocês, conversar com vocês, é sobre o valor da intimidade, ok? Olha só, quem se relaciona com Deus, quem se relaciona com Jesus, ele quer mais do que bênçãos. Quem busca ter um relacionamento com Deus, né? Porque nós sabemos que, usando vários textos que nós vemos nos evangelhos, Jesus sempre tinha uma multidão que o seguia. Só que dentro daquela multidão tinha pessoas com vários interesses, né, a respeito de Jesus. Uns estavam ali porque admiravam ele, mas não queria compromisso algum. Outros queriam só ver os sinais, os milagres, né, obter alguma coisa dele, né. Então, quem realmente chegava-se mais perto para ter-se um relacionamento, ele queria mais do que bênçãos, né? E é isso que eu quero trazer para nós hoje. Nós, como igreja, nós não queremos só as bênçãos, né? Nós queremos mais do que isso, nós queremos intimidade. E intimidade é um resultado do relacionamento nosso com Deus, amém? Então, olha só, a intimidade é um elemento fundamental para todo cristão. A intimidade é um elemento fundamental para todo cristão. E todo cristão deve buscar. Se você serve ao Senhor, se você é um discípulo de Cristo, você precisa buscar ter intimidade com Deus. Algo que vai além do superficial, tá? Então, quando nós falamos de intimidade, se trata de um relacionamento profundo com Deus. Intimidade é ter um relacionamento profundo com Deus, é algo que vai além de um padrão religioso. Quando a pessoa ela é religiosa, basicamente nós estamos dizendo o quê? Que aquela pessoa ela só anda por cima, ela não se aprofunda no relacionamento, ela não busca mais alguma coisa, certo? E nesse contexto nós vamos falar sobre intimidade. E o que quer dizer intimidade? Intimidade quer dizer vida íntima, vida particular, algo que está muito dentro, que atua no interior. Intimidade quer dizer ser íntimo. Intimidade, quando nós falamos de um relacionamento com outra pessoa, quer dizer conhecer o outro profundamente. É conhecer seus anseios, os seus desejos e os segredos do coração do outro. Então, quando eu digo eu tenho uma certa intimidade no meu relacionamento com determinada pessoa, quer dizer que eu estou muito além de um relacionamento qualquer. Eu sou íntimo dela. Isso quer dizer o quê? Que eu estou apto a conhecer seus anseios, os seus desejos e os segredos do seu coração. E, gente, nós vivemos num tempo muito difícil, que é muito complicado estabelecer-se relacionamentos. É muito complicado você ter confiança nas pessoas. É muito difícil você chegar numa pessoa, né, e às vezes assim, no primeiro momento, ou um tempo depois, você ainda não vai conseguir ainda se abrir totalmente.
Quem dirá compartilhar os segredos do coração? E você vai concordar comigo, gente, que tem coisas no nosso coração que a gente tem medo até de pronunciar para nós mesmos. Sim ou não? Tem coisa que parece que assusta a gente, né? Então, intimidade é isso. É você conhecer uma pessoa profundamente, ok? Agora, o que é ter intimidade com Deus? É isso que nós queremos. Quem aqui quer ser íntimo de Deus? Amém? Você quer ser íntimo de Deus? Isso é algo que precisamos buscar. Mas o que é ter intimidade com Deus? Intimidade com Deus é conhecê-lo profundamente, atentando, observando os desejos do seu coração. Gente, isso aqui é algo extraordinário. Deus, Ele quer estabelecer um relacionamento conosco, sim ou não? Amém? Ele quer estabelecer um relacionamento com Deus, só que não é um relacionamento qualquer. Deus quer que nós venhamos conhecê-lo profundamente, a ponto de observarmos, dedicarmos uma atenção maior aos desejos do seu coração. Deus tem segredos ao qual Ele deseja compartilhar com os seus filhos. Gente, eu não sei você, mas isso me anima muito. E me leva a pensar em algo muito importante, que é basilar na vida cristã. Isso só é possível por causa da nossa mudança de condição. Todos nós sabemos que a nossa condição antes de Jesus era algo terrível, certo? E eu quero aqui ler alguns textos com você, e através desses textos, eles mesmos falar para nós aqui qual era a nossa condição. O primeiro texto, Efésios capítulo 2, verso 11. Se você quiser abrir, fique à vontade, se quiser acompanhar. Efésios 2, 11. Eu vou ler o verso 11 e 12. Qual era a nossa condição antes de Jesus? Olha só. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Esse é o tema central aqui. Aí vem o texto. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Ou seja, qual era a nossa condição antes de Jesus? Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, olha para esse texto e permita que o texto fale com você. Olhe para esse texto e permita que ele fale com você. Presta atenção na última frase. Não tendo esperança. Imagine você viver sem esperança. Gente, hoje, por mais que a gente passe o perrengue danado que for, nós sabemos que o amanhã é melhor. Por quê? Porque nós queremos que temos um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, sim ou não? Agora imagina, você sem esperança, e não tem nenhuma sombra de oportunidade que isso apareça novamente. Por quê? Gente, nós estamos sem Deus. Sem Deus. Então essa era a nossa condição antes de Jesus, sem esperança e sem Deus. Outro texto, Romanos 5,10, olha só o que diz. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que diz o início do texto aí? Porque se nós, quando o quê? Inimigos. Eu não sei você, mas isso é algo que me deixa impactado. Antes eu era inimigo de Deus. Eu vivia totalmente contrário à vontade, à direção, sem comunhão de Deus.
Então é isso que os textos bíblicos aqui estão nos apresentando. Sem esperança, sem Deus nesse mundo, nós éramos inimigos, mas e agora? Como é que Jesus nos vê? Como Jesus nos vê? Existe um texto muito forte. Abra sua Bíblia aí, por favor, Romanos 15, 15. O Senhor, Ele deseja ter um relacionamento conosco. E para esse relacionamento ser uma realidade, Ele mudou a nossa condição. Nós éramos inimigos, mas e agora? Olha só o que o texto diz. João 15, 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. O Senhor está dizendo, eu nem vou chamar vocês de servo mais. Eu vou chamar vocês de amigos. Quem diz amém? Amém. Gente, isso é maravilhoso. Antes uma condição de inimigo, sem Deus, sem esperança. Agora Jesus olha para mim, para você hoje e fala, eu não vou te chamar mais de servo, porque eu não quero um relacionamento de servo e senhor simplesmente. Eu quero um relacionamento de amigo. Isso fala de algo mais íntimo. Eu quero um relacionamento profundo com você. Essa é a condição, é assim que o Senhor nos vê hoje. Isso é importante ser dito por quê? Porque muitas vezes nós mesmos colocamos impossibilidades, barreiras em nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós dizemos, não, eu não mereço, não, eu não posso, não, eu não consigo. Gente, Jesus está dizendo, vocês não vão ser mais os meus servos simplesmente, eu quero que vocês sejam meus amigos. Eu quero isso, ok? Agora, eu quero usar um exemplo com você, um exemplo de Abraão. Gênesis 18, 17, abra lá por favor, Gênesis 18, 17, tem algo extremamente poderoso nesse texto. Nós vemos que o Senhor chegou a Abraão se reverencia àqueles homens, chegou 3 homens, né, que nós falamos que é a teofania do Senhor, a manifestação de Deus. Agora, ele veio trazer uma notícia muito boa, e a notícia é que eles teriam um filho, né, eles estavam esperando isso, e eles teriam um filho. O Senhor reafirma essa promessa, só que existe algo interessante, o Senhor levanta daquele lugar, e vai para Sodoma. A Bíblia vai dizer que Abraão levanta-se com aqueles homens, e vai com eles para despedir deles. E o texto diz no verso 17, olha só, Gênesis 18, 17, verso 16 diz, depois da refeição os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. O verso 17 vai dizer, então o Senhor disse, devo esconder o meu plano de Abraão? Devo eu esconder o meu plano de Abraão? Em algumas traduções traz uma pergunta, em algumas outras traduções traz uma afirmação, mas é interessante o posicionamento de Deus. Algumas traduções vai dizer que Deus falou consigo mesmo. Espera aí, Abraão está me acompanhando, e eu estou indo em direção a Sodoma, e Deus sabia que ele ia ver como é que estava a situação de Sodoma, e se fosse uma situação muito grave, ele ia destruir tudo. Deus estava com um plano, ele ia destruir aquela cidade por causa da contaminação, por causa do pecado, mas ele vira e olha para Abraão, e ele fala consigo mesmo, eu não posso esconder o meu plano de Abraão.
Eu vou compartilhar o meu plano com ele. Por quê? Porque eu escolhi ele. A continuação do texto vai dizer, e ele vai ser uma poderosa nação. Ele vai ser, através dele vai vir os descendentes ao qual vão obedecer os meus mandamentos. Ou seja, dele vai surgir o meu povo. Então eu não posso esconder os meus planos do meu povo. Gente, isso é poderoso. Deus estava com um plano, e ele olhou para Abraão e falou, eu não posso esconder dele, eu tenho que compartilhar com ele. Agora o interessante é que Tiago capítulo 2, verso 23, vai nos mostrar qual era a condição, a posição, como Deus via Abraão. Olha só o que diz, verso 23 de Tiago capítulo 2, e se cumpriu a escritura ao qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quem for amigo de Deus, Deus está dizendo o quê? Eu vou compartilhar os meus planos, eu vou contar os meus segredos. Aquilo que está no meu coração, eu vou transmitir para os meus amigos. E é isso que o Senhor está nos chamando para um relacionamento, não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento íntimo. Quem diz amém? Agora vamos para o texto principal da mensagem. Evangelho de João capítulo 13, verso 21. Eu me empolguei preparando essa mensagem, então eu vou ministrar hoje só a primeira parte dela, tá? Só a primeira parte dela. Numa outra oportunidade eu termino ela, em nome de Jesus. Mas é só a primeira parte, tá? Teve um momento que eu estava orando e buscando o Senhor, eu falei, Senhor, não vai dar para falar isso tudo não, eu vou enxugar aqui. Mas esse texto aqui me chamou muita atenção, gente. Olha só, usei o exemplo de Abraão como amigo de Deus, e agora eu quero usar o exemplo de João. Verso 21 vai dizer, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus aqui, isso aqui é um texto que mostra realmente a humanidade de Jesus. Jesus está sentindo angústia, Jesus está sofrendo aqui. Por quê? Porque ele está percebendo o que ele vai passar, ele está percebendo o que o aguarda. Uma morte de cruz, até hoje pode ser considerada a morte mais terrível que existe. Agora Jesus está com o coração angustiado, e o verso 22 diz, então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Como assim? Jesus disse, gente, o meu coração está angustiado, porque um de vocês vai me trair. Jesus está aqui com os 12, gente, eram os 12, a quem mais Jesus caminhava, com quem mais Jesus caminhava, aqueles a quem ele mais contava, confiava, e Jesus de repente, sentado junto com ele, diz, gente, eu estou angustiado, porque um de vocês vai me trair. Eu fico imaginando a dor do coração de Jesus, a dor, e o próprio texto vai dizer isso, eu estou angustiado. Jesus em espírito angustiou-se. Agora, verso 23 vai dizer, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. Essa palavra conchegado ou reclinado, significa estar em contato. O que nos chama a atenção aqui, é a liberdade, a intimidade, que esse discípulo amado, João, teve. Olha o nível da intimidade, da liberdade que ele teve com Jesus, e todos nós sabemos que dos 12, Jesus tinha 3 que eram mais próximos, dos 3, ele tinha um, que era João. João obteve segredos de Jesus que nenhum deles teve.
João recebeu revelações de Jesus que nenhum deles obteve. Agora, quando nós olhamos para João, nós vemos que João ele era o discípulo que tinha mais intimidade com Jesus. O único discípulo que a Bíblia diz, Jesus o amava. Em muitas ocasiões, quando ia se referir a João, até o próprio texto que nós lemos diz, a qual ele amava. O único que esteve até o fim com Jesus. Não precisa você acompanhar, mas em João 18,15 nos diz que Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, ele entrou no pátio, aonde Jesus estava. No verso 16 vai dizer, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou para a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Esse discípulo foi quem ficou aos pés da cruz. E lá nos últimos suspiros de Jesus, Jesus olha para ele e entrega a ele os cuidados da sua mãe. Em João 19:26 diz assim, vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Será que Jesus confiava em João? O nível de intimidade com João era muito superior aos demais. Agora, de acordo com o texto base aqui que nós lemos, o único que saberia quem iria trair Jesus era quem? João. Jesus estava com o coração angustiado. Pedro faz um sinal para ele, verso de número 24, e diz para ele, pergunta para ele quem é. Você que está mais próximo, você que tem mais liberdade, você que tem mais intimidade, pergunta a ele. No verso de número 26, no verso 25 ainda continua dizendo, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. No verso 28 diz algo assim, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Nenhum deles desconfiou ou ficou sabendo, somente João. E João também não compartilhou com ninguém, porque na continuação do texto diz que ninguém sabia. E eu sei que depois não contou, porque logo em seguida começou uma outra confusão. Pedro foi dar uma de santarrão, Jesus diz, você vai me trair. Aí já puxou a história para o outro lado. Pedro falou, não vou trair. Vai, você vai me trair. Preocupa não que você vai. Gente, o que eu quero conversar com vocês, para a gente finalizar aqui, é que quem procura ter intimidade, também vai compartilhar dos segredos de Deus. É isso que eu quero deixar com vocês hoje. Usando o exemplo de Abraão, Abraão foi chamado amigo de Deus. Algo interessante no texto que nós vemos lá de Gênesis 18, é que quando acontece aquele momento em que o Senhor se pergunta se ia esconder algo dele, e a resposta era óbvio que não, tanto que o compartilhou, nós vemos que logo em seguida, Abraão, quando fica sabendo do plano, toma uma iniciativa ousada de interceder pelos povos, o pessoal, as pessoas de Sodoma. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor vai matar, mas e se tiver 50 lá? Gente, começa ali um diálogo que a gente fica pensando assim, rapaz, Abraão é ousado. Mas quem foi que deu essa liberdade para ele? O próprio Senhor. O próprio Senhor.
Então, olha só, quem busca ter intimidade também terá experiências com Deus. Quando você olha para João, nós lemos aqui a convivência dele ali com Jesus. Mas quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Alguém sabe? João. O próprio Senhor apareceu para ele. E o Senhor trouxe uma revelação poderosa para ele. Tanto que o livro de Apocalipse, gente, vai falar de passado, presente e futuro. E tem hora que se você não souber o que está lendo, você fica perdido. Não sabe se ele está falando do passado, do presente ou do futuro. Até o próprio João ficou perdido do tempo. Revelações obtidas de um relacionamento íntimo. Por que você acha que o Senhor o preservou? Porque o Senhor estava reservando algo para ele, algo maior, porque através dele ele ia revelar essa mensagem ao mundo. Então, diante disso, acredito que nós precisamos tomar duas atitudes, e eu já quero que você fique de pé, por favor. Eu vou concluir a primeira parte. Uma outra hora a gente termina. Quem aqui quer ser íntimo do Senhor? Não perguntei quem quer ser íntimo meu, não. Quem quer ser íntimo de Deus? Amém. Viu que foi mais forte? Primeira atitude. Precisamos pedir ao Senhor que produza em nós fome e sede dEle. Essa deve ser a nossa primeira iniciativa agora. Gente, não podemos esquecer que há uma promessa do Senhor. Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Há uma promessa aqui, em que o Senhor irá mandar fome, sede dEle a nossa vida. Gente, e nunca houve dias em que nós precisássemos tanto disso como hoje. Hoje nós estamos precisando muito disso, de ter fome e sede de Deus, em que nada mais no mundo importe a não ser Ele. Segunda coisa, quando essa fome e essa sede chegar, por favor, alimente ela. Alimente essa fome, sacie essa sede. A Bíblia diz lá em João 6,35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nesse momento eu quero dar a você essa oportunidade, esses últimos minutos, para que você peça ao Senhor: Senhor, eu não quero um relacionamento qualquer com o Senhor. Eu quero um relacionamento íntimo. Eu quero conhecê-lo profundamente. Eu quero conhecer os teus anseios. Quero conhecer os desejos do teu coração. Senhor, produz em nós fome. Produz em nós sede. Em nome de Jesus, Senhor, é uma promessa. O Senhor mesmo diz: eu vou enviar fome, eu vou enviar sede, não fome de pão e nem sede de água, mas das minhas palavras. Ah, Senhor Jesus, nós precisamos desesperadamente disso, em nome de Jesus. Senhor, queremos ser saciados pelo Senhor, em nome de Jesus. Peça isso ao Senhor, clame a Ele. Talvez o seu coração está cheio de outras coisas, talvez a sua mente está cheia de outras coisas, mas o Senhor está dizendo: você precisa só de uma coisa, você precisa de mim.
que falta na nossa vida é priorizar o Senhor. Sim, Jesus, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nós oramos, nós clamamos pela intervenção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.